Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai falar de um tema que, olha, está mudando completamente o jeito de fazer direito, a jurimetria. É isso mesmo, um campo que mistura direito com ciências exatas, colocando números e estatísticas bem no meio da advocacia e dos tribunais. Então, vamos lá entender o que é isso. E aí fica a grande pergunta, né? Será que dá para prever o resultado de um processo? Por muito, muito tempo, a resposta para isso vinha da experiência, da intuição do advogado. Mas, e se a gente pudesse encontrar essa resposta em outro lugar? E se ela estivesse, sei lá, escondida em milhões e milhões de dados? É exatamente aí que essa nossa conversa começa. O que a gente está vendo é uma mudança fundamental. Pensa só, antes, as ferramentas de um profissional do direito eram basicamente a intuição, a experiência de anos, agora o jogo virou. A gente entrou de vez na era dos dados, da estatística. A prática jurídica está saindo de uma análise que era só qualitativa para abraçar também o lado quantitativo. Tá, mas afinal, o que é essa tal de jurimetria? Pensa nela como uma ponte. Uma ponte que liga dois mundos que, convenhamos, pareciam não ter nada a ver, o direito e a análise de dados. De forma bem simples, é aplicar métodos estatísticos para a gente conseguir entender o universo jurídico de uma forma diferente, mais objetiva. E se a gente for um pouco mais a fundo, a jurimetria faz o seguinte: ela pega aquele volume gigantesco, quase impensável, de dados de processos, de decisões judiciais e transforma tudo isso em conhecimento, conhecimento objetivo. E qual o objetivo disso tudo? Revelar padrões, tendências, coisas que antes era impossível enxergar a olho nu. Mas olha que interessante, essa ideia, na verdade, não é de hoje não. Lá no século XX, alguns juristas americanos já falavam sobre Law and Economics, uma análise mais empírica. Só que aqui no Brasil a coisa realmente pegou fogo na última década. E o que mudou? Bem, a digitalização da justiça e o acesso mais fácil aos bancos de dados foram os grandes motores dessa transformação. Hoje, analisar um volume imenso de dados já é uma realidade. Ok, tudo isso parece muito interessante na teoria, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona no mundo real? É o que a gente vai ver agora. Como a jurimetria se transforma em estratégia de verdade no dia a dia. O processo todo é até que bem direto. Dá para resumir em 3 passos. Primeiro passo, coletar uma quantidade enorme de dados judiciais. Segundo, usar a estatística para analisar tudo isso e encontrar padrões, correlações. E o terceiro, que é a cereja do bolo, transformar esses padrões em insights, em estratégias e previsões que realmente fazem a diferença. E o mais legal é que os benefícios se espalham, sabe? Pega a advocacia, por exemplo. O grande ganho aqui é a previsibilidade. Dá para calcular a chance de sucesso de um recurso ou até ver quais argumentos funcionam melhor com um determinado juiz. Já para as empresas, a jurimetria vira uma ferramenta poderosa de gestão de risco. Elas conseguem prever o impacto financeiro de ações judiciais. E os próprios tribunais, hein? Eles usam os dados para achar gargalos e melhorar a produtividade. No fim das contas, o resultado é esse: um sistema jurídico onde as decisões são mais bem informadas e as estratégias são muito, mas muito mais eficientes. É um ganho para todo mundo que faz parte desse ecossistema. Mas um ponto de atenção muito importante aqui. Jurimetria é uma ferramenta fantástica, mas não é uma bola de cristal, não é um oráculo. É fundamental a gente conhecer os limites e também ouvir as críticas que existem. E essa frase aqui resume tudo, né? A jurimetria não é oráculo, nem deve ser vista como substituta do raciocínio jurídico. Ou seja, a análise de dados ajuda, dá um suporte, mas ela nunca vai substituir a complexidade do pensamento de um profissional do direito que consegue enxergar as nuances que os números simplesmente não pegam. Então vamos lá, quais são os principais pontos de atenção? Primeiro, o risco de uma visão determinista, de achar que estatística é garantia de alguma coisa. Não é. Segundo, a gente não pode esquecer que um processo tem fatores humanos, sociais, políticos, que não dá para reduzir a um número. E aí entram as questões éticas, super importantes. Como é que a gente respeita a história única de cada caso? E como a gente evita que esses dados acabem reforçando desigualdades que já existem no nosso sistema de justiça? Então, a lição que fica é bem clara. A jurimetria tem que ser usada com consciência crítica. Ela é um apoio, uma ferramenta de suporte e nunca, jamais, uma substituta para a análise jurídica e para a independência de quem julga. E é bom entender que a jurimetria não é uma coisa isolada, sabe? Ela faz parte de um movimento muito maior. Um movimento que está convidando o direito a conversar, a dialogar de forma mais intensa com outras áreas do conhecimento.
E esse movimento anda ali, ó, de mãos dadas com a digitalização, com a inteligência artificial. Para quem é do direito hoje, ignorar essa transformação toda, sinceramente, não é mais uma opção. É correr o risco, um risco bem real, de ficar para trás no mercado. Então, para a gente fechar o raciocínio, para que serve a jurimetria, no final das contas? A finalidade dela não é engessar as decisões, muito menos substituir o juiz. Pelo contrário, é para oferecer mais racionalidade e, principalmente, para gerar mais transparência para todo o sistema de justiça. E a gente termina com uma pergunta para todo mundo pensar um pouco. Direito e estatística, eles são inimigos? Ou podem ser, na verdade, os grandes aliados que a gente precisa para construir uma justiça mais eficiente e, quem sabe, mais previsível? A resposta, bom, ela parece que já está começando a se desenhar, né?